Pergunta para começar, né? Porque, claro, que o Mário Sérgio é alvo, naturalmente, da torcida alvinegra, isso a gente já vem anunciando, inclusive, nos outros meios de comunicação da empresa. E vamos saber do torcedor como é a primeira indagação para o Mário Sérgio, para começar. Para começar, então, aqui o Rogério queria uma explicação pelo afastamento dos jogadores. A explicação é óbvia, cabe ao treinador definir com quem ele vai trabalhar. E eu trabalho geralmente com 25 a 27 jogadores e o grupo estava inchado demais, isso prejudicaria meu trabalho, principalmente porque o tempo era muito curto. Eu cheguei numa semana e nós entramos numa maratona de jogos quarta, sábado, e eu não podia ficar com um número muito grande de jogadores, por isso foi reduzido, nada contra ninguém, só que é uma escolha minha. Como técnico eu escolho com quem eu quero trabalhar. Tem revisão, Mário? Como? Tem revisão? Olha, por enquanto não. Por enquanto o meu grupo está definido e é para ele que eu vou até o final. Boa noite. Boa noite. Deu tempo realmente para você avaliar esses jogadores que saíram, para você riscá-lo da lista do Ceará? Deu tempo, por exemplo, o Erivelto, que foi até motivo de conversa aqui antes, no intervalo do programa, o Erivelto foi contratado pelo Fortaleza e quando ia assinar o Ceará foi lá e trouxe. E mesmo assim está fora da lista do Ceará. Ele foi um jogador que ajudou o Ceará a subir para a Série B. É esse o grande problema. Nós temos tirado nas nossas cabeças o que foi feito na Série B. Nós estamos na Série A. Série B, aqui, os times que bateram na tecla de continuar com o mesmo grupo da Série B na Série A são aqueles que estão nos últimos lugares da tabela. Então, eu trabalhei com Série B quando fui diretor do Grêmio e nós criamos um time de Série B com uma folha de pagamento de 1 milhão. O segundo é o Santa Cruz, que foi o segundo colocado, com 350. Então, quando você entra num campeonato, você tem que ter a dimensão exata do que você tem que fazer para ganhar, ou o que você tem que fazer para não cair na zona de rebaixamento. Então, a segunda divisão é uma coisa, a primeira divisão é outra. Você pode usar alguns jogadores da segunda divisão no seu time, mas todos, fatalmente, você vai cair para a segunda divisão. Segunda pergunta para o Mário Sérgio. Olha, Giovanni Mariano, queria saber, Mário, a defesa do Ceará era sólida e dificilmente tomava gols. Por que modificar o que estava dando certo? Porque eu cheguei aqui, há 7 jogos o Ceará não ganhava. Eu fui contratado justamente porque há 7 jogos o Ceará não ganhava. E eu gosto, porque o torcedor ele vive muito momento. Então, voltemos no tempo. O Ceará ganhou o quê? O Ceará subiu da segunda para a primeira, certo? O Guarani reformulou o time 3 vezes, o Vasco reformulou 18 vezes, investiu uma barbaridade de dinheiro, certo? Primeiro item. Segundo item, entrou no campeonato cearense, perdeu. O Fortaleza, e o Fortaleza está jogando a terceira. Então, já não serve como referência. Outro detalhe, foi para a Copa do Nordeste, não se classificou. Foi para a Copa do Brasil, perdeu na primeira fase. Qual o compromisso que eu posso ter com esse time? Nenhum. Então eu vim aqui justamente para mudar essa situação, mudar o time e tentar encontrar a fórmula certa. Em 16 dias é impossível. O Zé Teodoro está aí como técnico, sabe que 16 dias é impossível. Até porque o Vanderlei Luxemburgo está há 6 meses dizendo que o projeto dele é para o ano que vem. E quando ele gastou 30 milhões de reais na contratação dos jogadores. Então é bom que o torcedor do Ceará entenda que as coisas que são passadas para ele são coisas extremamente comprometidas com relação à verdade. A verdade não é essa que eles estão ouvindo. A realidade nossa do Ceará é outra. A gente tem que trabalhar dentro dela. O Ceará não pode ser campeão do campeonato nacional. O Ceará não pode ir para a Libertadores. O Ceará pode lutar por uma Sul-Americana. E é isso que e tem que lutar para não entrar na zona de rebaixamento. Essa é a grande realidade. Então, o torcedor muitas vezes é enganado, até porque ontem nós jogamos contra um time em que o seu melhor jogador, Carlos Alberto, ganha 300 mil reais por mês. Ele ganha quase igual a metade da nossa folha. Então, você não pode exigir do meu jogador que jogue igual o Carlos Alberto, teoricamente. Pode até acontecer, mas não é justo que você exija do elenco do Ceará que jogue da mesma forma que joga o elenco do Vasco, que tem a folha de pagamento 10 vezes maior que a nossa. Aliás, essa é a grande realidade. Aliás, Mário Sérgio, já que você falou com relação aos valores, o Vasco da Gama, mesmo com o Carlos Alberto ganhando 300, ontem jogou recuado, fechado, com um futebol que não condiz com a folha que está apresentando, não. O
que eu digo para você, isso aí representa um referencial do que o Vasco pode conseguir em termos de objetivo dentro desse campeonato. Porque na sua empresa, com certeza, você não paga 50 mil ao seu pior funcionário e 10 ao melhor. É o contrário. Então, a referência é essa. Se o Vasco investiu e contratou jogadores que ganham muito, é porque, teoricamente, no mercado, eles são jogadores mais valorizados. E com isso, teoricamente, eles são melhores do que a gente. Como a gente tira essa diferença? Como o Ceará tirou ontem. Jogando de uma forma aplicada, se doando ao máximo, marcando muito forte e impedindo o adversário de jogar, matando principalmente os pontos mais fortes do adversário. Queiroz queria perguntar ao Mário Sérgio o que ele está achando das atuações do lateral Osiel diante de tanta crítica da torcida, do jogador. Olha, veja bem, o treinador, ele não pode se tornar refém de ninguém, nem da imprensa, nem da torcida. Até porque se a diretoria do clube quisesse optar por uma pessoa no cargo que não fosse um profissional, ela contrataria o chefe de torcida, ela contrataria um comentarista de TV ou de rádio ou de jornal. Então, quando ela contrata um profissional, é porque ele deve ser capaz de definir a equipe, principalmente de comandar um grupo. O comando de um grupo é muito difícil. As pessoas falam muito da parte teórica, mas nunca viveram o dia a dia de um time de futebol. Nós que somos do meio, o Zé também e foi jogador como eu, a gente sabe que como é difícil esse dia a dia, como é difícil você administrar os problemas que acontecem sem deixar que eles cheguem ao conhecimento da imprensa, que cheguem ao conhecimento do torcedor, muitas vezes até da diretoria. Então é um trabalho árduo, é um trabalho que requer muita habilidade e que você não pode perder de forma alguma o teu comando. E para ter esse comando, ter os seus jogadores na mão, você precisa ter muita habilidade, muitas vezes usar até um pouco de jogo de cintura, mas jamais ceder ou se tornar refém de imprensa ou de torcida. Você tem que ter convicção naquilo que você faz. E aquele negócio, o trabalho é simples, o técnico chega, faz o seu trabalho. Se a diretoria acha que aquele profissional não é capaz de executar aquilo que ela quer, ela demite o profissional, é simples. Não adianta eu estar respondendo perguntas, nem o cara me xingar, me vaiar, não muda nada. Não muda nada. O crítico me criticar, não muda nada. O importante é que o Ceará tenha condição de chegar a algum lugar, que não seja um rebaixamento. Porque a torcida do Ceará sofreu durante 17 anos, é uma experiência nova. E que o torcedor via o Corinthians, acontecer isso no Corinthians, porque eu moro em São Paulo. O torcedor do Corinthians vaiava o Corinthians caiu para a segunda divisão. Aí uns 50 mil pessoas no estádio sofrer, o Corinthians voltar à primeira divisão. E aí, daí em diante, o torcedor apoiou sempre o time do Corinthians. Por quê? Porque ele passou pela segunda divisão e viu o quanto era difícil você torcer pelo time na segunda divisão. É um título que não pode nem ser comemorado. Porque você não faz mais nada que a sua obrigação de trazer o time que caiu para a segunda divisão para o lugar que ele merece estar. No caso do Ceará e no caso do Corinthians também. Primeira divisão. Tá certo. Zé Teodoro, para você não dormir, né? Ficava me perguntando mais ao Mário Sérgio ali, né? Eu queria ter visto esse jogo, rapaz. Zé Teodoro marcando. Porque eles falam daqui, né, Lima Júnior? A gente não sabe. Eu queria ver na hora, né? Na hora. Vamos mostrar aí, Zé, os gols de hoje, para você falar um pouquinho também sobre o Sérgio. Mário Sérgio, diante de toda essa pressão polêmica, essa coisa toda que está aí, você me parece uma pessoa inabalável. Fica lá, tranquilo, faz o seu papel, como disse, a diretoria me contratou para eu realizar um trabalho profissional e eu vou realizar, não sou refém de imprensa, de torcida, de ninguém, vou fazer o meu trabalho. Qual o tempo que você vai pedir para o resultado de seu trabalho começar a aparecer e o Ceará Sporting Clube sair desta situação de tantas derrotas seguidas? Olha, como eu disse, repito, eu cheguei aqui há 7 jogos, o Ceará não ganhava. O Ceará ganhou 1 e perdeu 3, empatou 1. Então, eu não posso chegar aqui e ser leviano ao ponto de dizer, eu quero 2 meses para botar o Ceará como no grupo da Libertadores. Eu estaria mentindo para vocês. O Ceará, volto a repetir, a nossa folha é R$600 mil.
Você não pode querer competir em igualdade de condições com Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, enfim, os times do Vasco, Flamengo. Nosso grupo é Goiás, Atlético Goianense, Guarani. Prudente. Esse é o pessoal que a gente vai de Prudente. Passar para o torcedor a realidade, não enfeitar o torcedor, dizendo que tem que ganhar todas. Não vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai empatar. Esse é o objetivo do Ceará, é a condição que o Ceará tem dentro do campeonato. É uma zona intermediária de, se der tudo certo, a gente conseguir uma vaguinha na Sul-Americana. Tá? E não entrar na zona de rebaixamento. Esta é a realidade que o torcedor tem que saber a partir de hoje dos profissionais que estão vivendo lá no dia a dia. Porque é o trabalho da imprensa colocar para vocês aquilo que eles pensam, até porque são críticos, eu já fui crítico e sei qual é o trabalho da imprensa. O que eu não posso admitir é, por exemplo, manchete assim: Mário Sérgio vira as costas para a torcida, Paulo César amado, Mário Sérgio odiado. Isso aí é inclusive uma irresponsabilidade, porque amanhã eu saio na rua, um cara desse, um louco desse me agride em virtude de uma colocação feita irresponsavelmente como essa tem sido feita através da imprensa escrita. Então, essa é uma coisa que eu não admito. Aí, quando eu fecho o treino para a imprensa, eles se aborrecem, dizem que não é uma coisa democrática, porque eu não posso sair brigando com todo mundo. Então, o meio que eu tenho de tornar essa distância cada vez maior, já que não há qualquer tipo de compreensão por parte deles, é justamente fechar. Porque é impossível que alguém cobre de alguém o que estão cobrando em 16 dias de trabalho com jogos quarta e sábado, quarta e sábado, quarta e sábado, quarta e sábado. Não é respeito nem ao profissional, que deveria existir, mas é um desrespeito ao ser humano. E é o desrespeito à história de uma pessoa, que eu não sou um cara comum, eu sou um cara que tem uma história dentro do futebol, como jogador, como diretor, como imprensa, como técnico, e que isso tem que ser respeitado, e que infelizmente não está sendo respeitado. Então, quando não me dão respeito, me dão o direito de também não respeitá-los. Mas aí, Mário, a gente tem que fazer um reparo da sua colocação. É que o desrespeito, você naturalmente tem que se trancar para aquele que está desrespeitando a sua pessoa, e não de uma forma geral. Não generalizo. Veja bem, eu não posso pensar, até porque eu não assisto programa de televisão, não assisto programa de rádio, não ouço programa de rádio, não vejo jornais. Isso é me passado como você passou aqui agora, que a pressão é grande, que a torcida não sei o quê, blá, blá. Então, eu não tendo conhecimento disso e não podendo pensar, infelizmente todos pagam por um. Aí eu vou pagar pelos que não estão fazendo o trabalho correto? Você acha isso justo? Infelizmente, eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Como diz o outro, chumbo trocado não dói. Eu acho que você tem que fazer uma revisão de conceito nessa parte. De ambas as partes. Exato. Tá de ambas as partes fica mais democrático. Para poder, não é verdade? Mário, bom. Mário, e o que é que precisa hoje o Ceará para garantir essa condição de sul-americana? Quais são os pontos falhos? O que é que você ainda acha que o Ceará pode se reforçar para chegar ao ponto que você quer? Olha, no momento eu fui homem de mercado durante 2 anos, trabalhei no Banco Excel. Compra e venda de jogador é uma constante na minha vida. Esse momento é um momento que não existe como compra de mercadoria de valor. Você vai comprar mercadoria de segunda mão. Desculpem jogadores que estão em atividade aí sendo tratados por mim como mercadoria, mas no meio de venda e compra esse termo é usado. Então agora, se você sair às compras, você vai fazer péssimas compras. Você vai trazer jogadores fora de forma, jogadores que são reservas muitas vezes de segunda divisão, ou até de primeira, que não são aproveitados, que não estão no ideal da forma deles. Nós precisamos de jogadores para ontem, não para hoje. Então, a solução não será essa. A solução será trabalhar com esses jogadores. Eu acredito em todos eles, acho que eles podem fazer melhor do que estão fazendo e vão fazer, com certeza vão fazer. A aplicação deles é total no dia a dia. Nos jogos vocês veem que eles lutam como leões todos os jogos, jogam de igual para igual com os melhores times do Brasil. Ontem foi um resultado tremendamente injusto. O time que, se eu jogo com um time fechado como jogou o Vasco, vocês iam me chamar de retranqueiros. Mas é uma estratégia de jogo que é válida. Eu vou jogar no Rio, eu não vou jogar em cima do Fluminense. Então tá de parabéns o PC, que armou o time dele lá, deu sorte de encaixar um contra-ataque, e nós demos azar de termos 4 chances reais de gol e não aproveitamos. Isso não é defeito da minha equipe. Isso é circunstância da partida. Perde-se gol e faz-se gol.